Pense por um momento. O que você faria se o momento mais feliz da sua vida, trazer 3 bebês lindos e saudáveis ao mundo, se transformasse em um pesadelo? Acusada de traição, rejeitada e abandonada, só porque seus filhos não se pareciam com você. Esta é a devastadora história real de Aisha, uma mulher negra, e David, seu marido, cujas vidas foram destruídas pelo nascimento de seus trigêmeos brancos de olhos azuis. Humilhada e sozinha, Aisha enfrentou dificuldades inimagináveis. Mas, e se eu lhe dissesse que 10 anos depois, algo absolutamente inacreditável aconteceu, algo que mudaria tudo para sempre? Se você fosse Aisha, enfrentando esse nível de julgamento e abandono simplesmente por causa da aparência dos seus filhos, o que impulsionaria sua luta para continuar? Conte para a gente nos comentários. Aisha e David estavam em casa, cercados por uma atmosfera de alegria e expectativa. O sol brilhava intensamente através das janelas do quarto que estavam decorando, iluminando os pequenos móveis que haviam escolhido com tanto carinho. As paredes estavam pintadas de um azul suave, e adesivos de estrelas e nuvens adornavam os cantos, criando um ambiente acolhedor e mágico. O casal havia sonhado com aquele momento por meses, e agora a chegada dos trigêmeos estava tão próxima que podiam quase sentir o cheiro dos bebês. "Olha isso, amor!" Aisha exclamou, segurando um pequeno móbile que havia comprado para pendurar sobre o berço. "Não é lindo? Eles vão adorar olhar para essas estrelas quando acordarem." David sorriu, seu coração transbordando de felicidade. "É perfeito, Aisha. Assim que eles nascerem, esse quarto vai ser o lugar mais especial do mundo," ele respondeu, ajudando-a a pendurar o móbile no teto. "Eu mal posso esperar para vê-los, imaginar como serão com seus olhinhos brilhantes e sorrisos." Aisha riu, relembrando as conversas que tinham tido sobre os nomes. "E se eles forem iguais a você, com essa energia contagiante e aquele sorriso lindo?" Ela brincou, piscando para ele enquanto arrumava algumas roupinhas que haviam sido doadas por amigas. "Ou iguais a você com a sua beleza e inteligência." David a corrigiu com sinceridade. Ele se aproximou envolvendo-a em seus braços. "Vamos ser os melhores pais do mundo, Aisha. Eu prometo." Os preparativos para a chegada dos bebês estavam repletos de risadas e momentos de ternura. Eles conversavam sobre como seria a vida, com os trigêmeos fazendo planos de passeios no parque, de aprender a andar de bicicleta juntos e até mesmo de como ensinariam os filhos a cozinhar. Aisha sempre teve um talento especial para a culinária e sonhava em passar isso adiante. "E quando eles começarem a crescer, podemos fazer uma competição de quem consegue fazer o melhor bolo," Aisha sugeriu rindo. "Eu vou ganhar, claro." David fez uma expressão de desafio. "Ah, você está subestimando meu talento na cozinha. Vou treinar para garantir que você não ganhe fácil assim." Aisha sorriu, seus olhos brilhando de felicidade. Mas, mesmo em meio a toda aquela alegria, havia uma leve ansiedade em seu peito. Ela sabia que a vida mudaria drasticamente e que os desafios da maternidade estavam a caminho. Porém, estava disposta a enfrentar tudo ao lado de David. "Você já pensou em como vai ser o nosso dia a dia?" Aisha perguntou, enquanto colocava algumas fraldas organizadas em uma prateleira. "Imagine só, 3 bebês chorando ao mesmo tempo? Vamos tirar de letra. Temos a nossa família e amigos para nos ajudar. Além disso, vamos ter um ao outro." Ele respondeu, seu tom cheio de confiança. "Juntos somos imbatíveis." Naquele momento, com as risadas e os planos feitos com amor, o futuro parecia radiante. O casal estava pronto para o que viesse e mal podiam esperar para conhecer os pequenos que mudariam suas vidas para sempre. O dia do parto chegou mais rápido do que eles esperavam. Aisha estava nervosa, mas a excitação superava qualquer ansiedade. O hospital estava cheio de movimento e o cheiro de desinfetante misturava-se ao som de conversas e passos apressados. David segurou a mão de Aisha com firmeza, transmitindo segurança. "Estou aqui com você, meu amor. Você é a mulher mais forte que eu conheço," ele disse, olhando nos olhos dela. Aisha sorriu, sentindo-se reconfortada. Sabia que, não importava o que acontecesse, David estaria ao seu lado,
Enquanto os médicos a preparavam para o parto, Aisha sentia uma mistura de medo e alegria. E se algo der errado? Ela murmurou, a preocupação fazendo sua voz tremer um pouco. Não vai dar. Estão cuidando de você e dos nossos bebês. Lembre-se das aulas de preparação para o parto. Você pode fazer isso. David a encorajou, passando a mão em seu cabelo. Estamos juntos nessa. O tempo parecia arrastar-se, mas Aisha estava determinada a manter a calma. Quando finalmente chegou o momento, a equipe médica a orientou e, com a força de um amor imensurável, ela deu tudo de si. David estava ao seu lado, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento. Você consegue, amor. Apenas mais um pouco, ele exclamou, sua voz cheia de emoção. Aisha respirou fundo e, com um último esforço, trouxe ao mundo o primeiro dos trigêmeos. O choro do bebê ecoou pelo ambiente e uma onda de alegria e alívio inundou seu coração. Parabéns, Aisha, é um menino. Uma enfermeira anunciou, entregando o recém-nascido a David, que o segurou com um sorriso radiante. É o nosso filho, Aisha. Olhe para ele, David disse emocionado. Aisha sorriu, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela nunca havia sentido um amor tão profundo. Mas tudo mudou em um instante. Quando a enfermeira trouxe os outros 2 bebês, Aisha não pôde deixar de notar as características que pareciam diferentes do que havia imaginado. Quando David tomou os bebês nos braços, a expressão de felicidade deu lugar a uma confusão crescente. Ele olhou para os filhos, então para Aisha, e a realidade começou a se estabelecer. Eles têm pele clara, ele disse, a voz trêmula de incredulidade. E olhos azuis. Por que eles são assim, Aisha? A atmosfera de alegria rapidamente se transformou em tensão. Aisha sentiu seu coração acelerar. David, eu não entendo o que está acontecendo. Ela tentou entender a expressão no rosto dele, mas as palavras não saíam. Como isso é possível? David perguntou, cada vez mais agitado. Como você pode ter me dado filhos que não parecem com a gente? Aisha estava paralisada, as palavras dele ecoando em sua mente. A alegria do nascimento agora se tornava um pesadelo. Ela tentou encontrar uma explicação, mas a angústia nas palavras de David a silenciou. Eu não sei, amor. Aisha começou a dizer, mas as palavras se perderam em meio ao barulho do hospital. Você precisa me explicar isso. Aisha, David exclamou, sua voz subindo enquanto olhava para os bebês em seus braços. A enfermeira, percebendo a tensão no ar, se afastou, deixando-os a sós. Aisha sentiu o peso do olhar de David sobre ela, e uma onda de desespero a invadiu. Eu não fui infiel, David. Eu te amo, eles são nossos filhos. Ela gritou, mas a dúvida já havia se instalado em seu coração e na mente dele. O que deveria ser um momento de celebração, agora se tornava uma tempestade de incertezas e medo. Aisha sabia que a comunidade onde viviam era conservadora e temia a reação que viriam a ter. Ela apenas queria que aquele momento de felicidade voltasse, mas tudo agora parecia perdido. David olhou para os bebês novamente, e a confusão, em seu rosto, se transformou em outra coisa, algo que Aisha não estava pronta para enfrentar. O amor que antes brilhava em seus olhos, agora se misturava com a dúvida e a desconfiança. O que aconteceria a seguir? O futuro que eles haviam sonhado juntos estava prestes a se desvanecer diante de seus olhos. David estava em um estado de confusão e fúria. O pequeno quarto do hospital, antes repleto de alegria e expectativa, agora parecia um espaço claustrofóbico, sufocante, onde os sussurros e olhares alheios se tornaram uma tempestade de julgamentos. Ele segurava os 3 recém-nascidos em seus braços, cada um com a pele clara e os olhos azuis que o deixavam em estado de choque. A primeira coisa que lhe veio à mente foi a traição, um pensamento que o consumia como fogo. Aisha, o que aconteceu? Como isso é possível? Sua voz soou cortante, quase como um grito abafado. Ele olhou para a esposa, que estava deitada na cama, exausta e ainda em estado de choque pelo parto. Aisha tentou encontrar palavras, mas sua mente estava tão confusa quanto a de David. Eu não sei, David. Eu te juro que não tenho ideia do que está acontecendo. Eu não traí você. Sua voz tremia,
e as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, misturando-se ao suor que ainda lhe cobria a testa. A pressão aumentava à medida que as enfermeiras e médicos, que até então eram figuras de apoio, começaram a sussurrar entre si. O clima de festa rapidamente se transformou em um velório silencioso. Aisha sentiu o peso do olhar de David, que se tornara um fardo insuportável. Ele se afastou, como se estivesse tentando escapar de uma realidade que não conseguia enfrentar. Ela viu os olhos de David se encherem de incredulidade, e o seu coração se partiu. Você acha que eu sou burro? Olhe para eles. David apontou para os bebês. Eles não são meus. Eles nunca foram meus. Aisha queria gritar, mas as palavras não saíam. Ela sabia que precisava ser forte, não apenas por ela, mas também por aquelas pequenas vidas em seus braços. David, por favor, escute-me. Precisamos descobrir o que aconteceu. Não podemos fazer isso agora. A multidão começou a se aglomerar do lado de fora do quarto. O murmúrio cresceu como uma onda, e logo a comunidade estava lá, ouvindo e observando. Os rostos conhecidos de vizinhos e amigos se tornaram estranhos, cheios de desaprovação e condenação. Entre eles, Madame Beatrice, a mãe de David, que sempre teve um olhar crítico para Aisha, agora se destacava como a voz da reprovação. Isso é uma vergonha, David, ela exclamou entrando de forma abrupta no quarto, como se tivesse o direito de invadir aquele momento de desespero. Como você pode deixar isso acontecer? Você não vai aceitar essa traição em sua casa. Madame Beatrice, não é o que parece. Aisha tentou intervir, mas era como se suas palavras não tivessem valor algum. O desprezo em cada olhar a atingia como uma faca, cortando sua dignidade. Traição, David. Isso é o que é. Você deve expulsá-la. Não posso acreditar que você ainda está aqui com ela. A voz de Beatrice ecoava pelo quarto, e Aisha sentia a humilhação a engolfar. David olhou para sua mãe, buscando alguma forma de apoio, mas a expressão dela era de repulsa. Eu não sei o que pensar, mãe, ele murmurou, sua voz tremendo entre a dúvida e a raiva. Você precisa pensar na sua família, David. Esses filhos não são seus. Você não pode deixar que essa mulher destrua o seu futuro. A insistência de Beatrice era como um veneno, se infiltrando lentamente na mente de David. Aisha, sentindo-se cada vez mais isolada, olhou para os bebês em seus braços. Eles eram tão pequenos, tão inocentes. Por favor, não os culpe. Eles não têm culpa do que aconteceu. Ela implorou, a voz quase um sussurro, mas David já havia se deixado levar pela onda de acusações. Eu não posso ficar aqui. Não posso. Você me traiu, Aisha. Você quebrou a nossa família. As palavras de David eram como facadas, e Aisha sentiu o peso do mundo em seus ombros. Desesperada, Aisha se levantou da cama, os bebês firmemente segurados em seus braços. Eu não fui infiel, eu não fiz nada. Você precisa acreditar em mim. A sua voz ressoou com um desespero que não tinha como esconder. Cale-se, David gritou, e a intensidade de sua raiva fez com que Aisha recuasse. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O olhar de reprovação da comunidade a cercava, como se ela fosse uma prisioneira em um tribunal. Madame Beatrice avançou, e Aisha sentiu a humilhação em cada palavra que saía de sua boca. Você não é digna de ser chamada de mãe. Vá embora. Não queremos você aqui. Aisha sentiu o chão desabar sob seus pés. O que ela faria agora? Para onde iria? Aquelas perguntas a atormentavam, enquanto ela tentava encontrar um caminho para a porta. Por favor, David. Ela começou, mas a súplica morreu em sua garganta. Saia! David ordenou, e a dor em sua voz era palpável. Ele estava dividido entre o amor que sabia que ainda existia e a raiva que o consumia. Aisha, com os bebês nos braços, virou-se e saiu do quarto, acompanhada por olhares de desaprovação que a seguiam como sombras. Do lado de fora, a comunidade se aglomerava, sussurrando e fazendo comentários sobre a cena que acabara de se desenrolar. Aisha se sentia como um animal encurralado, seus passos hesitantes ecoando na calçada. Ela não tinha para onde ir, mas a força que a impulsionava era o amor pelos filhos que ela carregava. Olha lá a traidora! Alguém exclamou, e o coração de Aisha se despedaçou.
Ela apertou os bebês contra o peito, como se pudesse protegê-los da crueldade do mundo. Eu não sou uma traidora, murmurou para si mesma, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Cada passo que dava era um lembrete de sua solidão. A rejeição não vinha apenas de David, mas de todos ao seu redor. Aisha, uma mulher forte e determinada, se viu sozinha, enfrentando um mundo que a havia abandonado. Ela caminhou para longe da casa que havia sido seu lar, sentindo o peso de uma vida inteira de sonhos se desmoronando. O que a esperava não era apenas a luta por sua sobrevivência, mas um caminho árduo em busca de dignidade e amor em um lugar que parecia ter se esquecido dela. E mesmo em meio à dor, Aisha sabia que as vidas que carregava em seus braços eram tudo o que ela precisava para seguir em frente. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto Aisha caminhava pelas ruas de sua cidade. O peso dos trigêmeos em seus braços parecia mais leve do que o peso do olhar da comunidade que a seguia. Finn, Liam e Noah estavam agitados, observando tudo ao seu redor, suas risadas ainda inocentes e despreocupadas. Mas Aisha sabia que, à medida que cresciam, a realidade se tornaria mais difícil de enfrentar. "Olhem, mamãe, uma borboleta!" Finn gritou apontando para uma linda borboleta amarela que dançava no ar. Aisha sorriu, um pequeno alívio em meio ao turbilhão de sentimentos que a consumia. A inocência deles ainda era uma luz em meio à escuridão que a cercava. "Sim, meu amor, é linda. Vamos ver se conseguimos segui-la até o parque?" Ela respondeu, tentando manter a positividade, mesmo que seu coração estivesse pesado. No parque, as crianças correram para brincar com outras crianças. Aisha se sentou em um banco, observando de longe. O riso dos meninos era contagiante, mas ela não pôde deixar de notar os olhares que vinham de outros pais e crianças. Murmúrios, sussurros. Ela sabia que as perguntas começariam logo. O que aqueles meninos brancos estavam fazendo com aquela mulher negra? As interrogações estavam em suas expressões, nos olhares furtivos. "Olha, mamãe", Liam chamou enquanto tentava escalar um pequeno brinquedo. "Eu consigo." Aisha sorriu, mas sua mente estava longe. As palavras de David ecoavam em sua cabeça. As acusações de traição que ainda a feriam como se tivessem sido ditas ontem. Em um momento de fraqueza, ele se deixou levar pela dor e pela raiva. E agora, Aisha pagava o preço por isso. Noah, o mais novo em sua vivacidade, correu até Aisha, interrompendo seus pensamentos. "Mamãe, por que a gente não tem a pele da mesma cor que você?" Ele perguntou com a sinceridade típica das crianças. Aisha sentiu um nó se formar em sua garganta. A pergunta de Noah era um lembrete doloroso da rejeição que enfrentavam. "Algumas pessoas têm cores diferentes, meu amor. Isso é normal. O importante é que somos uma família. E isso é o que conta", ela respondeu, tentando transmitir segurança e amor. Mas Noah franziu a testa, confuso. "Mas as outras crianças olham para a gente diferente." Aisha suspirou, sabendo que a inocência dele logo se esbarraria com a realidade cruel do preconceito. "Sim, eu sei, mas você deve sempre se lembrar do quão especial você é. E que a beleza vem de dentro, não de fora." Ela sorriu, mas seu coração doía ao perceber que, por mais que tentasse, não poderia proteger os filhos de tudo. Naquele dia, Aisha decidiu levar os meninos para a biblioteca local, na esperança de que eles pudessem se distrair com as histórias. A biblioteca era um lugar onde ela sempre se sentiu acolhida, cercada por livros que ofereciam mundos diferentes, longe da sua realidade. Assim que entraram, o cheiro dos livros e o silêncio reconfortante a envolveram como um abraço. As crianças se dispersaram entre as estantes, e Aisha escolheu um canto tranquilo para sentar. Ela começou a folhear um livro sobre heróis, tentando encontrar inspiração para ser a mãe que seus filhos precisavam. "Mamãe", Finn apareceu, os olhos brilhando. "Olha o que eu encontrei." Ele segurava um livro sobre mitologia. "Isso é maravilhoso, Finn. Vamos ler juntos?" Aisha disse, tentando se concentrar na alegria do momento. Eles se acomodaram em uma pequena área de leitura, e Aisha começou a narrar a história de deuses e heróis, usando sua voz animada para cativar os meninos. Durante alguns instantes,
a realidade pareceu distante, e a magia da história a envolveu. Mas quando a história chegou ao fim, Liam, sempre o mais curioso, fez outra pergunta. Mamãe, por que a gente não é igual aos outros? Aisha sentiu o peso das palavras, a responsabilidade de explicar algo tão complexo. Todos nós somos diferentes, meus amores, e isso é o que torna o mundo bonito. Algumas pessoas não entendem isso e podem ser cruéis, mas nós temos que ser fortes e nos amar, não importa o que digam. Os meninos a ouviram atentamente, mas a confusão ainda estava em seus rostos. Mas por que as pessoas dizem que a gente é diferente? A gente não é igual? Noah perguntou a voz pequena e cheia de dúvida. Aisha respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Nós temos cores de pele diferentes, mas isso não muda quem somos por dentro. O amor que temos um pelo outro é o que realmente importa. Eu não quero ser diferente, Liam sussurrou, olhando para o chão. Aisha sentiu seu coração se quebrar em 1000 pedaços. Mas ser diferente pode ser uma força, Liam. Nós podemos ensinar aos outros sobre amor e aceitação. Existem muitas pessoas diferentes no mundo, e isso é maravilhoso. O restante da tarde passou em um silêncio contemplativo. Aisha percebeu que, embora tentasse protegê-los do mundo exterior, a verdade era que eles precisavam aprender a navegar por ele. A vida não seria fácil, e a rejeição os acompanharia em seu caminho, mas ela estava determinada a ensiná-los a serem resilientes, a amarem a si mesmos e a valorizarem sua história. Quando deixaram a biblioteca, Aisha segurou as mãos de cada um dos meninos. O caminho de volta para casa estava cheio de sombras, mas ela sentia que, juntos, poderiam enfrentar qualquer escuridão. Mamãe, você me ama, né? Finn perguntou, olhando para ela com seus grandes olhos azuis. Claro que amo, meu amor. Sempre amarei vocês, independente de qualquer coisa. Ela sorriu, embora as lágrimas ameaçassem escorregar por seu rosto. Nós somos uma família, e isso é o que importa. Ao chegarem em casa, Aisha se sentou no chão da sala, os meninos a rodeando. Ela começou a contar histórias de sua própria infância, de como superou desafios e preconceitos. Quando eu era pequena, eu também enfrentava dificuldades, mas sempre encontrei força em minha família e nos meus amigos. Acreditem em quem vocês são e nunca deixem que o que os outros dizem os defina. Os meninos ouviram atentamente, absorvendo cada palavra. Aisha percebeu que, apesar de todos os desafios que enfrentavam, sua determinação em criar um lar amoroso e acolhedor era o que realmente importava. Com amor, paciência e ensinamentos, Aisha estava moldando não apenas o futuro de seus filhos, mas também sua própria história de resiliência e força. Aisha olhava pela janela do pequeno apartamento em que vivia com seus filhos, observando as nuvens pesadas que cobririam o céu. A chuva começava a cair, e a melodia das gotas batendo no vidro trazia um certo conforto em meio à turbulência de seus pensamentos. Finn, Liam e Noah estavam na sala, jogando com os brinquedos que ela havia conseguido comprar em um bazar local. Aisha sorriu ao ver a inocência e a alegria nos rostos deles. Mas logo seu sorriso se transformou em uma expressão de preocupação. Era uma luta diária tentar dar a eles uma vida digna, especialmente considerando tudo o que havia acontecido desde o nascimento deles. Ela estava prestes a voltar sua atenção para os meninos quando a campainha tocou. O som a fez sobressaltar um pouco e, sem saber o que esperar, ela hesitou. Aisha não recebia muitas visitas. A maioria das pessoas da comunidade ainda a evitava, e as famílias que costumavam ser amigas agora pareciam olhar para ela como se fosse uma estranha. Entretanto, a campainha tocou novamente e, respirando fundo, decidiu abrir a porta. Do outro lado, uma mulher de cabelos castanhos e com um jaleco branco a aguardava. Aisha a reconheceu imediatamente como Dra. Ramírez, a geneticista que havia contatado recentemente. A mulher tinha uma expressão amigável, e isso trouxe um pequeno alívio ao coração de Aisha. Oi, Aisha, cumprimentou Dra. Ramírez, com um sorriso caloroso. Espero que não esteja atrapalhando. Não, de jeito nenhum, Aisha respondeu um pouco nervosa. Entrei em contato com você porque... Bem, você sabe,
Os meninos e... Sim, claro, doutora Ramírez, interrompeu gentilmente. Eu trouxe os materiais para fazermos os exames de DNA. Podemos começar agora? Aisha assentiu, um misto de esperança e nervosismo a invadindo. Enquanto doutora Ramírez se preparava, Aisha observou os meninos brincando, inocentes e felizes. Era estranho pensar que, em poucos momentos, suas vidas poderiam mudar para sempre. Você se sente confortável em fazer os exames? Devota perguntou enquanto organizava os tubos de ensaio e outros utensílios sobre a mesa. Sim, eu preciso saber. Aisha disse, engolindo em seco. Eu só quero que eles saibam quem são. Com certeza, Aisha. Doutora Ramírez respondeu, olhando nos olhos dela com um entendimento profundo. É importante para eles, e para você também. Vamos descobrir a verdade. Os meninos foram chamados para a sala, e Aisha tentou acalmá-los, explicando que era apenas um exame para entender melhor sua saúde. Finn, o mais velho, olhou para ela com uma expressão de curiosidade. Mãe, o que vai acontecer? Ele perguntou balançando os pezinhos impacientes. É só um exame, meu amor. A doutora vai coletar um pouquinho do sangue de vocês. Não vai doer, eu prometo. Aisha sorriu para encorajá-los. E à medida que a doutora Ramírez começou a trabalhar, uma atmosfera de expectativa tomou conta do ambiente. Após alguns minutos, os meninos estavam confortáveis e a doutora Ramírez coletou as amostras de sangue com cuidado. O silêncio que se seguiu foi apenas interrompido pelos sons suaves da chuva lá fora. Aisha sentiu um peso caindo sobre seus ombros. Era um pequeno passo, mas um passo significativo. Depois que os exames foram realizados, doutora Ramírez ficou alguns instantes conversando com Aisha, explicando o processo, enquanto os meninos brincavam. Ela parecia genuinamente interessada na história da família e na vida de Aisha. Aisha, por sua vez, se sentia um pouco mais leve ao falar com alguém que a ouvia sem preconceitos. Você é uma mãe incrível, Aisha, disse doutora Ramírez, sua voz cheia de empatia. Eu sei que as coisas têm sido difíceis, mas você está fazendo um trabalho admirável. Seus filhos são sortudos por tê-la. Aisha sorriu timidamente, sentindo o calor daquelas palavras. Era raro receber um elogio genuíno, e isso a fazia sentir-se um pouco mais forte. Obrigada, mas às vezes eu sinto que não estou fazendo o suficiente. Aisha confessou, seus olhos se voltando para os meninos. Eles merecem mais do que o que eu posso oferecer. Você está fazendo o melhor que pode, e isso é o que importa. Doutora Ramírez respondeu, com um olhar determinado. A verdade é que a genética pode ser complicada. Algumas características podem parecer diferentes, mas isso não diminui o amor que você tem por eles. As palavras da doutora Ramírez ressoaram na mente de Aisha. No fundo, ela sabia que a aparência dos meninos nunca foi um reflexo de seu amor por eles. O que mais a preocupava era como a sociedade os veria, como a comunidade os trataria. Quando a visita terminou, Aisha agradeceu à doutora Ramírez e se despediu dela, um misto de ansiedade e esperança em seu coração. Nos dias seguintes, Aisha se ocupou tentando manter a rotina dos meninos, mas a expectativa pelo resultado dos exames a consumia. Ela havia se acostumado a lidar com a incerteza, mas a possibilidade de descobrir a verdade sobre a origem dos filhos parecia ser um peso difícil de carregar. Finalmente, após uma semana de ansiedade, o telefone tocou. Aisha, de coração acelerado, atendeu. Era a doutora Ramírez, e a voz dela era grave, mas calma. Olá, Aisha. Você pode se sentar? Kiara perguntou, e Aisha sentiu uma onda de nervosismo. Sim, estou sentada. O que aconteceu? Aisha respondeu, sua voz trêmula. Eu recebi os resultados dos exames de DNA, e eles são, bem, surpreendentes. Aisha fechou os olhos por um momento, respirando fundo, tentando se preparar para o que estava por vir. Os meninos, eles são de fato filhos biológicos de David, a doutora Ramírez disse, e Aisha sentiu o chão se abrir sob seus pés. A aparência deles, embora diferente, é resultado de genes recessivos. Isso significa que, biologicamente, eles são seus filhos. As palavras da doutora Ramírez ecoaram em sua mente, e uma mistura de alívio e dor a invadiu.
Alívio porque agora sabia que não havia traído David, que a rejeição que havia enfrentado não tinha fundamento. Mas a dor surgiu ao lembrar de tudo o que havia passado, de todas as noites solitárias e de todos os olhares de desprezo que havia recebido. Eu não sei o que dizer, Aisha murmurou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Isso muda tudo. Sim, muda. E é importante que você e David conversem sobre isso. Há um caminho a seguir, Aisha, e eu estarei aqui para ajudar no que for preciso. Doutora Ramírez respondeu com uma voz suave. Aisha desligou o telefone e ficou em silêncio, olhando para os meninos que brincavam na sala, alheios ao turbilhão que se desenrolava em sua mente. O que isso significava para eles? O que isso significava para David? As perguntas a atormentavam, e ela sabia que teria que enfrentar a verdade. Não apenas sobre os meninos, mas sobre o próprio relacionamento que havia sido destruído pela desconfiança e pelo preconceito. Enquanto os meninos riam e brincavam, Aisha percebeu que, independentemente do que acontecesse a seguir, ela sempre seria a mãe deles. E por mais dolorosa que fosse a situação, ela tinha que encontrar a força para enfrentar o que estava por vir. O futuro estava incerto, mas havia uma luz no fim do túnel. David caminhava pelas ruas da cidade, os pensamentos turbilhonando em sua mente. A imagem dos trigêmeos, com seus cabelos cacheados e pele clara, ainda o assombrava. O sol da tarde brilhava intensamente, mas ele não sentia seu calor. O peso da culpa e da vergonha o acompanhava como uma sombra. Ele sabia que precisava encontrar Aisha, precisava pedir perdão, mas a ideia de enfrentá-la era aterrorizante. Após o exame de DNA, sua vida havia tomado um rumo inesperado. As revelações sobre a verdadeira origem dos meninos o deixaram em conflito, entre a necessidade de reconciliação e o medo de que Aisha nunca o perdoasse. Ao chegar na pequena casa onde Aisha morava com os filhos, o cenário era muito diferente do que ele lembrava. Havia flores plantadas no jardim, um esforço visível para embelezar o espaço. O cheiro de comida caseira invadia o ar, e ele notou que, apesar do que havia acontecido, Aisha parecia estar se reerguendo. Ele hesitou diante da porta, a mão pairando a poucos centímetros da madeira desgastada. E se ela não quisesse vê-lo? E se a raiva que ele mesmo havia alimentado ainda estivesse presente? Com um profundo suspiro, ele bateu à porta. O som ecoou, e uma onda de ansiedade percorreu seu corpo. Após alguns segundos, a porta se abriu lentamente. Aisha estava à sua frente, com uma expressão que misturava surpresa e cautela. Os olhos dela brilharam com a luz da tarde, mas ele podia perceber a desconfiança que pairava entre eles. David, ela disse, sua voz baixa e hesitante. Aisha, Ele começou, mas as palavras falharam. Um nó na garganta o impediu de continuar. Ele nunca tinha sido bom com palavras, especialmente nas situações mais delicadas. Eu preciso falar com você. Ela o observou, avaliando o homem que um dia amou, agora um estranho em sua vida. Aisha cruzou os braços como se quisesse se proteger. O que você tem a dizer? Perguntou, a rigidez na postura denunciando sua desconfiança. David respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Ele sabia que não poderia voltar no tempo, que não poderia apagar as feridas que havia causado, mas tinha que tentar. Eu sou um idiota. Eu não sei como explicar o que fiz. Eu a acusei, a humilhei. A voz dele tremia, mas ele continuou determinado. Eu não sabia a verdade. Eu só vi o que estava na minha frente. E não pensei em você, nos meninos. Eu deixei o medo e a raiva falarem mais alto. Aisha permanecia em silêncio, seus olhos fixos nos dele, buscando alguma sinceridade nas palavras dele. Você destruiu nossa família, David. Aisha respondeu, a dor evidente em sua voz. Como você pode pedir perdão por algo assim? Eu sei, e não espero que você me perdoe agora. Ele se adiantou, sua voz mais firme. Mas quero que você saiba que estou aqui, que quero entender e fazer o que for preciso para reconstruir o que foi quebrado, para ser um pai para eles. A expressão de Aisha mudou sutilmente. Havia um pequeno vislumbre de esperança em seus olhos, mas ela ainda estava cética. E se você não conseguir? Ela questionou.
E se isso for apenas um impulso seu? Eu entendo seu medo, e eu não posso prometer que tudo será perfeito, mas posso prometer que vou lutar por vocês, que vou aprender com meus erros. Me deixe tentar. Ela olhou para o chão, as emoções lutando dentro dela. O amor que ainda existia por ele competia com a dor e a traição. Os meninos têm apenas 7 anos. Eles precisam de um pai, David. Mas eles também precisam de um homem que não os abandone quando as coisas ficam difíceis. Eu sei, eu não pretendo. Ele deu um passo à frente, a sinceridade em seus olhos. Eu quero conhecer meus filhos. Quero saber quem eles são. E quero que você saiba que estou disposto a fazer o que for necessário para reconquistar sua confiança. Aisha hesitou, mas o olhar dele era intenso. Não havia mais raiva ou acusação, apenas desespero e um desejo genuíno de reparação. Você não pode simplesmente aparecer e achar que tudo vai voltar ao normal. Ela disse, a voz firme. Vai levar tempo. Estou disposto a esperar. David respondeu, um leve sorriso se formando em seu rosto. Não vou desistir. Ela respirou fundo, considerando a possibilidade. O que ele estava dizendo era um começo, mas o caminho seria longo e repleto de desafios. Tudo bem. Aisha finalmente cedeu, o coração acelerando. Mas você precisa entender que eu não prometo nada. Vamos apenas ver como as coisas fluem. Isso é tudo o que peço. Ele sorriu aliviado. Aisha abriu a porta, permitindo que ele entrasse. O espaço era simples, mas acolhedor, refletindo a luta e a força que ela havia mostrado ao longo dos anos. David sentiu uma onda de emoções ao olhar ao redor. Fotos dos meninos em várias fases, brinquedos espalhados pelo chão e, em um canto, um pequeno mural com desenhos feitos por Finn, Liam e Noah. Ele se sentia um estranho na vida deles, mas estava determinado a mudar isso. Eles estão na escola agora, mas devem voltar a qualquer momento, Aisha disse, enquanto caminhava até a cozinha. Posso ajudar com algo? David ofereceu, sentindo-se um pouco deslocado. Não, precisa. É só um lanche. Ela respondeu, mas ele se aproximou da mesa, observando o que estava sendo preparado. Você fez isso sozinho? Ele comentou, admirando o esforço que ela colocava na comida. Sim, e você sabe que não é fácil. Aisha se virou para ele, cruzando os braços novamente. Mas eu faço o que preciso para eles. Eu imagino. Ele respondeu, tentando entender a rotina dela. E eu quero ser parte disso agora. O silêncio que se seguiu era carregado de uma nova expectativa. David olhou pela janela, observando a cidade que havia mudado tanto desde a última vez que estivera ali. Ele se lembrou das vozes da comunidade, dos olhares de reprovação que se tornaram uma constante em sua vida. Mas agora ele estava determinado a mudar isso, a lutar contra o preconceito que havia causado e a construir um futuro melhor para seus filhos. Enquanto isso, Aisha se perguntava se realmente poderia confiar nele novamente. O passado ainda doía, mas a visão de David, agora mais maduro e consciente, acendia uma pequena chama de esperança dentro dela. Poderia ser possível reconstruir o que foi perdido? Poderia David ser o pai que seus filhos mereciam? O tempo diria. O importante agora era dar o primeiro passo.